Vou comentar tudo que eu li no mês de julho. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho mostrar pra vocês tudo que eu li no mês de julho. Não foi muita coisa, embora julho tenha sido um mês de férias escolares, né? Não dei aula, mas como vocês sabem, tenho 2 empregos, então assim, continuava a trabalhar 8 horas por dia. Não li muito porque fiquei vendo séries, né? Eu me permiti descansar um pouco das leituras. Mas eu li 6 obras e também comecei a ler História da Loucura, né? Para nossa leitura compartilhada nesse segundo semestre. A gente não pode ler rapidamente Foucault, né? Então a gente vai fazendo pausas, vai fazendo anotações e tudo mais. Mas bora lá começar com as leituras. Eu li aqui no Kindle Amar o Verbo Intransitivo do Mário de Andrade. É a primeira vez que eu li e é um livro bem leve, acho que é o primeiro romance do Mário de Andrade, né? Pra quem lê Macunaíma e depois lê este livro aqui, eu falei, nossa, que leveza. A história aqui de uma família rica de Higienópolis, aqui em São Paulo. Na primeira metade do século XX, o pai contrata uma governanta de origem alemã para iniciar a vida sexual do filho, né? Só que ele se envolve e tal. Então assim, a maior parte dos acontecimentos aqui é a relação da governanta com as crianças, principalmente o filho mais velho, o Carlos, que se envolve com ela ensinando um pouco de alemão, um pouco do cotidiano. É uma história leve e interessante para ler. Mário de Andrade é muito interessante, né? Mário de Andrade, embora eu não comente muito ele por aqui, foi um dos autores que eu mais estudei em literatura brasileira. Eu acho que já está na hora de fazer o que esperar de Mário de Andrade, né? Vou pensar. Reli Casa de Bonecas, de Ibsen. Né? Depois que eu li O Inimigo do Povo, fiz o vídeo, até mostrei aqui pra vocês. Resolvi reler Casa de Bonecas porque Ibsen é sempre atual. É impressionante como um cara lá da Dinamarca, eu acho que ele era dinamarquês, século XIX, né? A gente pensa, a Dinamarca tem uma cultura totalmente diferente da nossa, e tem mesmo. Como ele consegue ser tão atual, como parece que ele está falando de histórias de gente que a gente conhece ou da gente mesmo. Por quê? Porque ele é um daqueles autores que trata de dramas que são universais e atemporais. Em qualquer momento histórico, Ibsen vai ser atual, assim como Shakespeare. Então são autores que tratam de questões caras, emocionais, que diz respeito a todos. Aqui é a história da Nora, uma mulher casada, que tem 3 filhos. Ela vive como, né, o nome da peça de teatro é Casa de Bonecas, não é por acaso. Mas ela vive uns perrengues, uns conflitos lá, e ela tem uma grande decepção e ela toma algumas decisões que a maioria das mulheres até hoje, século XXI, não faria o que ela fez. Eu vou fazer um vídeo sobre essa peça porque ela merece. Primeira vez que eu leio Rubem Fonseca, O Cobrador. Aqui é um livro de contos e o conto principal que tem esse título, O Cobrador. Já tinha ouvido falar muito neste conto e foi, nossa, é um soco no estômago. Este conto faz lembrar aquele filme, um filme antigo com Michael Douglas, Um Dia de Fúria. Sabe, a pessoa sai assim irada, resolve se vingar. Tolerância zero. Então, ele é cobrador por quê? Porque ele sai cobrando da sociedade o que ele acha que a sociedade deve a ele. Ele fala, me devem isso, me deve aquilo, me deve... E vai, e mata, e faz tudo, barbariza. Barbariza porque ele é um excluído, digamos, e aí chega a hora da vingança. Então assim, é um soco no estômago, a gente pensa, nossa, mas isso não é real, isso é impossível de acontecer e tal. Mas assim, é aquela coisa exagerada para fazer a gente refletir sobre a realidade. Ah tá, é discurso de esquerda? Não gente, acontece, essas coisas acontecem, né? Então assim, vamos refletir mais sobre essas coisas, né? E a gente pensa, a pessoa é totalmente bruta. Não, ele não é bruto com todos. Isso que chama a atenção. Então assim, não é uma pessoa com traço de psicopatia, que não se sensibiliza com as pessoas, que não tem empatia para com o outro. Ele tem, com poucos. Então o que significa que o comportamento dele não é o resultado de algum desvio patológico, psicológico, não. O comportamento dele, ainda que não seja saudável, é fruto social. Não é um distúrbio, não é aquela pessoa que nasceu com um chip voltado para aquilo, não.
Ele é um produto social, isso fica evidente. Voltando ao teatro, li A Megera Domada, de Shakespeare. Aqui uma história muito engraçada, né? Essa história é bem famosa. Eu não tinha lido essa peça ainda, embora a história seja muito famosa. Teve novela, que é da Globo, Cravo e a Rosa e tal. E eu vi o filme com a Elizabeth Taylor, que era muito bom, muito engraçado. Aí finalmente li a peça. É a história do Petrúquio e da Catarina. Ela, a Megera, intratável. E ela tem uma irmã que é muito bonita, muito querida e quer se casar, muitos querem se casar com a irmã dela, e o pai fala: ora, a Bianca só vai se casar depois de Catarina, porque Catarina é a personagem mais velha, é intratável. Ou seja, isso faz com que todos os pretendentes de Bianca percam as esperanças. Catarina é o cão, é o diabo. Até que aparece Petrúquio, um sujeito mais bronco, precisa de dinheiro. Aí falam pra ele que tem a Catarina lá com bom dote, mas ela está fora de jogo porque ninguém aguenta aquela mulher. Aí ele fala: não, eu vou domar a fera, né? Eu vou. É com ela mesmo, pra mim ela não me assusta. Ele acaba sendo mais duro que ela, enfim. E ele doma, né? O final já está no título, lá que se fala é spoiler, né? A Megera é domada, só que ele faz um discurso sedutor, ele é daquele tipo que quer enlouquecer, sabe? Fazendo construções narrativas, falando que ela é um doce, ela não é. Então assim, ele constrói uma realidade paralela por meio do discurso e ele dá o jeitinho dele. Reli A Relíquia, de Eça de Queiroz. Este livro aqui, ele é bem engraçado. A minha relação com ele é um pouco ambígua. Ele é um dos meus livros favoritos do Eça de Queiroz, mas tem uma metáfora aí no meio, tem uma alegoria, um sonho, alguma coisa que eu acho que provoca uma ruptura na obra. Então o que eu gosto bastante? Da primeira parte do Teodorico, um sobrinho que mora com a tia, que é uma carola, uma mulher diabo também, que é uma carola riquíssima, mas ela é uma devota feroz. Ela não quer saber que o sobrinho se envolva tenha relacionamentos amorosos e tal, então assim, tem que ser vida dedicada ao Senhor. E ele gosta de uma esbórnia e tal, mas quer também a herança dela e percebe que o concorrente dele é Jesus Cristo, né? Então assim, pra ele ser bem quisto pela tia e conseguir alguma coisa dela, ele vai ter que levar uma vida tal qual vida de Jesus, algo assim. Então, mas o que ele faz? Ele mente, né? Ele fica com uma vida dupla. E ela o manda para... Acontecem umas coisas lá, ela o manda para Jerusalém. E ela pede uma relíquia, né? O título do livro, ela quer que ele traga uma relíquia. Ele lá tem vida de esbórnia e tal. E aí, nessa experiência dele em Jerusalém, tem uma história paralela, uma narrativa de Cristo, né? Então, Pôncio Pilatos e tal. Parece que ele tem alucinações, sonhos, aí tem essas histórias paralelas bíblicas, né? É isso que há no livro que eu não sei se gosto. Eu gosto muito dessa parte aí dele com a tia, todas essas trapaças dele, que eu acho bem engraçado, mas aí essa segunda parte, esse ato que há na obra, não sei se me agrada muito. Eu reli para ver se me agradava, eu continuo em dúvida. Mas é um livro, acho que está no vestibular, Veste Unicamp, não sei. É bem interessante, o desfecho da história também é muito legal. Reli também o Elogio da Loucura de Erasmo de Roterdã. Então assim, de 6 leituras, são 3 releituras. Por que eu reli este? Por conta da história da loucura do Foucault. Eu achei por bem reler isso aqui, porque o Erasmo de Roterdã está falando da loucura num momento posterior. Ele está falando assim, Idade Média, Renascimento. E Foucault começa a falar, né, ele trata assim dos 3 períodos concomitantes, que é Idade Média, Baixa Idade Média, né, já no fim, Idade Média, Renascimento e Classicismo. Ele faz até referência ao Erasmo de Roterdã, ao que ele estuda aqui. O que é interessante aqui? O Erasmo de Roterdã, ele é uma pessoa muito crítica do seu contexto. Então, ele já criticava a Igreja Católica, muitas coisas, né, que ele via que destoavam, tal, antes mesmo de Lutero, antes de Calvino, embora ele fosse religioso. Assim como Calvino e Lutero eram religiosos, eles criticavam, na verdade, a prática católica. O Erasmo também já criticava, então ele era muito crítico, ele percebia
por exemplo, que o tratamento dado a algumas pessoas, a alguns doentes não era adequado, e aqui ele cria uma alegoria em que a loucura é o foco narrativo. A loucura começa a analisar situações, e aí as situações que analisa são situações da antiguidade clássica. Ela se refere a várias passagens. Na verdade, ele trata a loucura como uma instituição de respeito até, né? Porque a loucura aqui é uma personagem, e é uma personagem sensata. Ela começa a criticar. Então é muito bacana este livro. Ela analisa vários fatos históricos, principalmente da antiguidade clássica. Erasmo era muito estudioso. Erasmo também, ele era grande amigo do Thomas Moros, aquele inglês que escreveu Utopia, lá no Renascimento, né? Aquele livro Utopia. Então, assim, ele tinha recursos e era cercado de pessoas com recursos, pessoas que refletiam sobre o seu contexto. Agora eu vou mostrar 2 livros novos. Eu ganhei de um amigo este aqui, Vozes de Chernobyl. Eu sempre falei Chernobyl, mas aqui está escrito Chernobyl. A história oral do desastre nuclear, da Svetlana Alexievich. Acho que é esse o nome dela. Aquela russa que ganhou o prêmio Nobel. Aqui a gente tem, já comecei a ler, né? Não terminei ainda, mas comecei a ler. Aqui a gente tem o relato daquele acidente nuclear de 86. Em 86 eu era muito pequena, mas eu lembro deste acidente. Se foi um desastre que ficou na mídia, eu lembro por muitas semanas, meses. Eu não tinha condições de entender muito bem o que acontecia, mas eu lembro bem. Então, assim, é uma coisa que ficou marcada na minha cabeça. Eu sempre soube que foi em 86. Não preciso de livro, não preciso da série da HBO para entender que foi em 86. Isso ficou marcado na minha cabeça. Algumas coisas ficaram marcadas na minha cabeça. E aqui a gente tem relatos de sobreviventes, histórias. A série da HBO foi baseada neste livro aqui. Eu ainda não assisti a série, talvez eu assista, talvez eu faça um vídeo comparando, não sei, vou ver, preciso terminar de ler. E eu ganhei da editora Darkside, eles me enviaram este livro belíssimo, a capa dele é bem gostosa, aquela soft touch. O corte, olha, dourado. A folha de guarda, esta belezura, e vem com marcadores de livros, cardzinhos e tal. É um livro de contos, de terror, de horror, deixa eu ver aqui, de medo, acho que é histórias de medo. É Medo Imortal, Mestres Brasileiros da Literatura. É um livro com contos assim, que causam medo, uns contos assim macabros. Tem alguns do Machado de Assis, que eu já li, Igreja do Diabo, Causa Secreta, Pai contra Mãe. Vários outros autores, Álvares de Azevedo, Fagundes Varela e vários outros. Não li, vou ler aos poucos, um conto ou outro, reler alguns e depois eu comento, né? Como eu tenho aquela série, Os Melhores Contos, vamos ver se vai entrar. Obrigada, Darkside. Mas a edição tá um espetáculo, gente. Ó, mostrei, né? Folha de guarda, aqui os autores, ó. E para finalizar o livro, um recado. Eu novamente vou fazer uma cirurgia na mão. Vocês sabem, quem me acompanha aqui sabe que em fevereiro cortei a mão com vidro, levei ponto e tal. Não parecia algo grave, mas depois eu descobri que tinha rompido o tendão. Fiz cirurgia, fiquei com tipóia e tal. Estou fazendo fisioterapia ainda, já fiz 50 sessões, mas eu fiz uma ressonância magnética e descobri que tem mais um tendão rompido. Então eu vou fazer outra cirurgia, mas não se preocupem, eu gravei vários vídeos, então vamos continuar com 2 vídeos por semana e não devo aparecer aqui de tipóia. Não que isso seja um problema. Tem gente que fala, mas o que tem aparecer de tipóia? O problema não é aparecer de tipóia, o problema é que me virar com a mão só é difícil. Como eu gravo sozinha, fica bem difícil. Então eu tenho bastante vídeo já pro mês de agosto inteiro. E eu vou fazer a cirurgia nesse começo de mês. E aí vocês vão ficar vendo os vídeos que eu já gravei. Então eu tinha prometido vários vídeos, né? Então eu acho que quase tudo que eu prometi já gravei. E aí vocês vão se entretendo. Quem me seguir no Instagram, o Kiwi do Mundo, vai, talvez acompanhe, posto por lá algumas coisas, né? Agora aqui no YouTube já é mais difícil. Mas enfim, tô este ano meio encrencada, né? Vocês perceberam que neste ano eu estou um pouco encrencada, com tanto trabalho, com essas dificuldades aqui de saúde, mas tá tudo certo.
ainda tem o dedo. Muito obrigada por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever no canal se não forem inscritos e de me seguir nas redes sociais do Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, e a página do blog. Comentem o que vocês leram aqui, o que vocês querem. Não vou prometer vídeo porque não estarei em condições de gravar, mas vocês podem comentar aqui à vontade que eu vou responder na medida do possível. Muito obrigada, beijos.